Fala com ele. Anísio de Rondonópolis está perguntando se hoje tem algum ser humano que o raciocínio está se materializando pela primeira vez. E hoje, os dias de hoje? Todos os seres vivos, toda pessoa, humano, que está vivo na face da Terra, você tem pelo menos um que aquele raciocínio é a primeira vez que está materializando. Olha, tem uns gatos pingados. Mas lá no Oriente Médio, o velho continente que o pai fala, já nasce lapidando lá. Eu nasci pela primeira vez, mas lá no Oriente Médio, pai, já nasci lapidando. Mas é uns gatos pingados. A natureza só faz bastante assim, faz bastante aparelho no início da fase de selvagem. Por exemplo, terminou a fase do civilizado. Ela acaba com tudo, né? Vai nascer novos na fase de selvagem, começa tudo do zero. Aí ela põe uma enxurrada mesmo de aparelho novo para nascer ali. Enquanto isso, os outros estão em transformação. Então, geralmente ela faz isso. Aí no decorrer, ela vai pingando. Por exemplo. Então, nos dias de hoje, tem alguns gatos pingados, mas não no Brasil, nem no Brasil, mas lá para aquele lado lá. E aí a pessoa vai nascer pela primeira vez, mas já lapidando. Porque tudo começou lá no Oriente Médio. Tudo começou lá. O pai fala, é o velho continente. Foi o primeiro a ser feito. Na 13ª eternidade, da primeira 21 eternidade, a água começou a fazer a divisão da terra. Então começou a terra a ser dividida lá no Oriente Médio. Começou lá. Então, civilizações, começou tudo lá. Os idiomas, começou tudo lá. Né? Por isso que está tudo lapidando lá. Hoje, sendo destruído, porque foram os primeiros. Aí tem uns gatos pingados ainda, que ela está fazendo nascer lá, para ela já nascer lapidando, porque tem pouco tempo da fase assumir. Então ela já está consciente disso. Então já está fazendo muito tempo. Mesmo sem ter dívida nenhuma, ele já nasce. Sim. Aí tem a proteção dela, né? Mas já nasce lapidando. Porque tanto lapida o aparelho, como lapida quem materializou como máquina de raciocínio. O aparelho está lá. Ela faz isso. Ela sabe que daqui a pouquinho está por conta da energia racional. Aí Ela tem que ter uma proteção. vai ter proteção total. Quem nascer vai ter a proteção que dá para pegar no conhecimento. Aí fica por conta da energia racional. E a energia racional não entra na tripa de nada. É pureza pura. É só salvação da humanidade. Aí as coisas, aí vai inventando um pouco. Aí rapidinho chega naquilo que a gente sempre falava, no início eu falava, mas o racional superior é tão poderoso, poderia já fazer logo todo mundo pegar no livro e tal. Porque achava que era assim. Depois que viu, abriu a evidência que você vê como funciona, não é assim não. A coisa é bem mais em cima, não é embaixo. Agora, nós estamos diante da verdade, é só ter paciência. Como se ninguém está tendo ainda, ninguém está colhendo ainda, estão plantando você sofre. Aí fica nessa. Aí você tem que viver o dia a dia, você tem que viver o dia a dia doído.
Só o bicho lá cuidando. Bicho berrando, bicho sofrendo, tudo. E você vê que sofre tudo. Qualquer classe, se olha assim, você vê o sofrimento. Você olha assim, esses passarinhos, assim, você, isso aí sofre pra burro, esses passarinhos. Às vezes ele tá lá em cima de uma árvore, então num fio, você pensa que ele tá cantando, ele tá chorando. De dois, você olha lá, tá alegre, tá cantando, é a chuva, tá ela pintando. E outra, não tem a quem pedir. É só choro, mais choro. É quanto mais choro, mais tem que chorar. Quanto mais sofre, mais tem que chorar. O que fez por onde está ali. Então a natureza ela é dura na terra. A natureza vinga, tudo que você faz, ela vinga. E paga dobrado mesmo. Então você. Por quê? Porque ela é eletromagnética. Então nós estamos com tudo na mão, tem proteção, né? Porque às vezes você está com aquela lapidaçãozinha achando que não está sendo protegido. Está sim, o livro está protegendo. Você pegou no livro, você pegou na energia racional. Se você começou a ler, você vai ser beneficiado pela energia racional. Só em você pegar, mesmo que não leia, você já tem proteção. Bom, no caso dos estudantes que já estudam, já adquiriram seus méritos ao longo do seu estudo, do seu esforço, da sua própria leitura e através da contribuição racional, certo? Todos agora estão de parabéns porque já alcançou um nível que já está mais ou menos seguro, certo? O racional superior lá pelo 133, por aí, ele diz o seguinte, que muitos raciocínios já se desmaterializou devido à contribuição racional do aparelho, certo? Isso às vezes aconteceu sem que o aparelho percebesse. Isso já aconteceu no passado, no período da formação do retiro, devido à contribuição ácida ativa do corpo. Está acontecendo ou é coisa para o futuro? Então, para o futuro. É as colaborações. Como na época que ele ditou esse livro, tinha muita gente colaborando também, aí todos que colaboravam lá tinham a proteção do racional superior da terra, que já dava a salvação para essa pessoa. Mesmo que a pessoa não lesse, só o fato de estar colaborando, já tinha a sua volta garantida para o mundo racional, como muitos pioneiros da época fez isso. Então ele jogou isso aí. Serviu para a época você entender isso aí, tem que procurar se entender, mas geralmente para o Futuro. Mas aquele pessoal da época foi beneficiado nesse sentido ou não? Sim, assim, mas quando morre. Só quando morre, com o aparelho vivo não. Com o aparelho vivo não, porque não tem como ele desmaterializar só através da leitura mesmo. Porque é energia racional. Aí ele já estava falando assim já para o futuro. E para aqueles que estavam colaborando na época, que entendiam isso aí, eles entendiam assim como você está entendendo. Eles já desmaterializar pelo aparelho. Porque se ele desmaterializar, o aparelho tem que se ligar à energia racional. Mas aí você olha o desequilíbrio do aparelho, você então não está ligado. Porque num determinado ponto ele diz assim que o aparelho nem percebeu a desmaterialização do habitante. Sim, para aqueles que estudavam isso aí. Aí se comportava, sabia que eu não estou lendo, mas eu estou colaborando, então eu tenho que arcar com a responsabilidade de um racional. Porque meu habitante já está desmaterializado, mas não estava. Só desmaterializa quando a pessoa morre, ou então quando se liga a energia racional. Agora, para o futuro, como é tudo rápido, aí é tudo rápido. É porque ele fala da desocupação do habitante e a ocupação através da energia que é o outro habitante, né? Energia racional. Então você tá trocando, é uma energia desmaterializando a outra. Você pega no livro e começa a ler, a energia do assunto que você está lendo é energia racional. São energia racional materializada em assunto. Esses assuntos estão te lavando, está desmaterializando a outra que está dentro de você.
Então nós temos um habitante do mundo racional dentro da gente. Aí ele está sendo desmaterializado por essa energia do assunto. Assunto racional. Assunto racional. Porque lá mais na frente também ele fala da, tipo, a responsabilidade do estudante. Que muitas vezes o estudante está desenvolvendo, é lógico, alcançando seus objetivos através do conhecimento racional. Então, através da leitura, através da contribuição, de uma certa forma, é os braços que ele pode ser acolhido, é o próprio conhecimento através do seu próprio esforço. Aí ele fala nesse ponto que muitas vezes a gente falha, erra, né? Faz coisas erradas e coloca a culpa no magnético. Nesse caso, o magnético está pagando o pato, certo? Ou seja, de uma certa forma, a condução de tudo depende da gente. Com conhecimento ou sem conhecimento, a responsabilidade continua. Sim, a responsabilidade sempre é do aparelho. Por exemplo, um dos seus acompanhantes fala para você, dá um murro nele. Se você der, a responsabilidade é sua. As consequências é comigo. É com você. Ele só permitiu para você fazer isso. Aí você segura, não dá. Então, essa formação do consciente do ser, através do conhecimento racional, é como se a formação do nada no próprio nada alcançasse um objetivo de futuro que é a planície racional. Certo? É por aí. É por aí, sim. É é ser nada no nada formado alguma coisa. Então, vamos agir como racional. Se você pegar o dicionário e olhar lá a palavra racional, é aquele que age mesmo com a razão. Age com a razão. Então, vamos ver as coisas com a razão. Tem direito. Então, você passa a ser um racional. Aí tem a responsabilidade. Agora, é assim. O ser humano nós estamos ligados ao eletromagnético, que é um campo muito grande. Tem muitas fontes de transmissão do eletromagnético. Tudo transmite no ser humano. O ser humano, o nosso pensamento, o pensamento é a casa do fluido elétrico e a casa do fluido magnético. Então esse pensamento funciona com tudo. Funciona com o que está escutando, com o que você vê, com o que alguém transmite, com o que você escuta, com transmissão dos planetas, com transmissão do Sol, da Lua, das estrelas, com transmissão dos habitantes do espaço, que são nossos acompanhantes, e os outros que estão lá. Então tudo isso aí são fontes de transmissão. Então, nesse ponto aí, por exemplo, aproveitando o gancho do sábado, do domingo passado, a respeito dos fluidos, existe uma infinidade de fluidos, certo? Tanto elétrico como magnético. Qual a melhor maneira da gente responder o que é o fluido, quando perguntaram, igual perguntaram para a máquina, certo? O que é fluido? Aí você fala que o fluido é um fluente, que a pessoa sente e não vê. E ele influi em tudo. Como ele é invisível, não tem como você explicar. Você tem que falar o vento. O vento você sente o vento, mas não vê o vento. Aí na realidade o vento é uma matéria. Nem é fluido. É uma matéria fina que se torna invisível. Aí tem um fluido que dá causa ao vento. Mas fala assim para a pessoa entender. Tem um detalhe nessa parte do vento, que o pai fala no livro, para assim, são filhos do vento. Vocês são filhos do vento. Aí, considerando a formação de esperma, como o senhor colocou da outra vez, que um aparelho não precisa exatamente de alimento, de comida, para formar espermas, que é através da energia. Aonde entra o vento nessa história de formação da de matéria, energia? ele está falando matéria. Da Nós matéria. somos filhos da matéria, nós somos a matéria. Porque Certo. a planície transformou em matéria. A primeira transformação foi da planície. Transformou em matéria, porque transformou em uma resina. Resina é uma substância inflamável, é matéria. Então nós somos filhos dessa matéria. Então hoje, por exemplo, quando ele fala, vocês são filhos do vento, ele só está dizendo uma coisa simbólica de matéria, não da mecânica. É. A mecânica não tem influência nesse sentido. Do vento. Influência assim para lapidar, isso tem.
Certo. Mas assim, para a produção do ser humano, não. Não, só seria energético. Energético. Certo. Então o vento é tão fino que se torna invisível. Uhum. Que são os gases de Aí tem os fluidos eletromagnéticos que comandam esses setores de chuva, de acumulação de vento. É o magnético, é um fluido magnético que acumula o vento. Quer dizer, são duas coisas aí. O fluido magnético acumula o vento. Ele vai acumulando, aí depois solta. O troço sai arrebentando tudo, aquela ventania. Aí conforme vai aumentando a velocidade, é a sua classificação. Então, tufão, furacão, ciclone, tornado, tudo é uma coisa só. Dependendo da sua velocidade e a sua classificação. Mas é acumulado, são ventos acumulados. O magnético acumula isso aí. Ele solta. E o tornado feito por ele, aí ele dependendo de onde ele inicia o tornado. E o tornado onde passa, arranca até casa do chão. Troça forte. Depois que ele pega uma velocidade, a tendência dele é aumentar. Aí quanto mais acumula, aí ele vai tendo força de levantar a matéria, porque é outra matéria. Uma matéria fina levantando matéria. Aí arranca água, arranca casa, carro. Até ser humano que estiver na reta voa. Então você sai fora do furacão. Tipo peso, né? Ele vai somando peso em cima, porque é pesado. Porque é matéria. É matéria. Até o povo invisível sofre também. Ele se esconde. Quando o vento é muito forte, senão ele dança também. Toda a produção do vento, certo? Ela é feita dos gases de putrefação de matéria ou tem outra coisa que produz o vento? Isso é o calor. O Que calor. produz os gases. É. O calor, quanto mais quente, desprende um gás. E esse gás se transforma em ar. Isso aí a produção é direta, transforma em ar. E esse ar acumulado, o ar em movimento é vento. Então, O ar em movimento é vento. na verdade, vento não existe. O que existe é ar. É o ar. Isso aí está produzindo diretamente, porque aqui é uma fogo, nós estamos dentro do fogo, dentro do inferno. Então isso aí está produzindo de noite. Aí você diz, imagina o frio. A mesma coisa. Quanto mais frio, mais desprende um gás frio. E esse gás frio se transforma em ar frio. E esse ar frio em movimento é vento frio. Quer dizer, é a mesma coisa. Esse gás frio ele só vai produzido, lá, por exemplo, nas cordilheiras, lá para... Quando tiver frio. Quando tiver frio, vai desprendendo um gás. E esse gás vai transformando em ar. Agora, quando é produzido o ar, já está o oxigênio embutido. O ar, quando ele é feito, ele já faz o oxigênio. E a procedência, o início do oxigênio, o que é? Então, uma coisa transforma em outra. Tem a parte bem invisível que desprende, que são a essência. E desprende do outro, vira outra coisa. E assim vai produzindo, né? Até formar o gás, junto com o ar. Então, o mundo é um conjunto, assim. Ele é um conjunto fluido eletromagnético. Ele é um conjunto eletromagnético. Tem hora que o pai fala um conjunto eletromagnético. Tem hora que ele fala, eu falo, é um conjunto fluido eletromagnético. Porque tudo é assim. Então é a produção da própria terra. É terra e água, esses dois. E dali, da terra e água gerou tudo. Gerou o vento, gerou as coisas da natureza que eles falam, que você estuda na escola. Ele chama de natureza as sete partes, né? Mas a natureza são duas energias que comandam as sete partes. Então isso aqui é uma produção enorme. Então quer dizer que o ar refinado ele se transforma em oxigênio, como se fosse uma essência do próprio ar. O que ele transforma no ar já está embutido, porque é uma coisa invisível. É a mesma coisa, tem um vírus visível e tem um vírus invisível. Certo? Os vírus visíveis, os invisíveis. E tem os vírus energéticos, que é mais fino ainda, até chegar em energia. Esses vírus energéticos, a metade dele
é vírus. E outra metade é energia. Quer dizer, é a transformação de energia em vírus. E às vezes o contrário, voltando. Ele tem como ir, tem como voltar. Mas já na condição de energia, finalizando o ponto, de energia, ele já não existe vírus mais. Aí já não é vírus, é energia. Tem como É uma explicar vida energia? diferente. Por quê? Tem como explicar energia? Essa energia, quando acumula, dá uma luminosidade. Aí você vê a luminosidade. Quando acumula a energia. A energia elétrica é feita de ímã. São os ímãs. E o próprio campo, ele é um ímã. Ele produz energia. Só que a ciência não sabe como. A ciência sabe que a energia já existe. Ela vai só transformando. Mas ninguém cria energia. Mas o campo cria. O campo eletromagnético cria energia. E essa energia começa a manifestar. Aí tem aquelas coisas que tem bastante acumulação de energia, que são os ímãs. Aí através desses ímãs ele tira, faz a energia elétrica. Faz a energia elétrica que acende luz. Mas acende luz só quando passa de uma coisa na outra. Aí cria aquele. Aí começa a aquecer o aquecimento da luminosidade. Então só para se formar. Então a energia ela dá, quando ela acumula, ela dá a luminosidade. Eu me lembro uma Só que vez. essa luminosidade esquenta. Eu me lembro uma vez que o senhor deu uma explicação, pelo que eu entendi, por exemplo, no caso da energia dos fios, a elétrica, ela seria como se fosse, o senhor comparou uns gominhos pequenos, Isso. que ele vai no fio, aí quando chega na mola do chuveiro, ele faz uma volta tão rápida que esquenta a mola, Isso. certo? Aí nesse caso, por exemplo, quando esses elétricos fazem essa curva, que ele esquenta a mola e sai para outra, ele continua energia ou ele se Continua. transforma em outra coisa? Continua. Continua. Como a ciência chama de elétrico, né? Elétrico. Aí tem, dependendo da quantidade deles. Então você tem que dificultar ele passar em algum lugar. Se você dificultar, essa dificuldade chama resistência. Ele vai criar aquela resistência e vai esquentar. E daquela quentura sai a luminosidade. Agora, no caso de um chuveiro elétrico, tem que esfriar, a água tem que esfriar. Aí a água recebe o calor. Certo. Aí sai a água quente. E ele esfria e sai danado. Por exemplo, no caso desses cabos que vêm da usina, certo? Os elétricos, eles fazem os elétricos andar nos cabos de alta tensão, Mas por fora. por fora, Não, através do não, giro, não. do giro lá da Não. turbina. Ele vai reto, numa linha reta. É só que o elétrico, ele vai na Certo. linha reta. E por fora do fio está criando um campo. Essa velocidade cria um campo rodeado assim no fio. Então se você olha para o fio, você vê os elétricos correndo dentro e assim em volta, como se fosse aqueles arames essa cerca de arame. É. Mas aí é um campo que formou na velocidade dele. Então vai tudo por fora. Por fora do fio. Forma um campo. Interessante que esse sistema ele forma como se fosse uma veia da gente também, né? Certo? Aí Dá é para passagem comparar do assim. sangue. É a passagem do sangue. Ele forma um túnel, né? Porque também são energia. Então são energia materializada. Tudo é energia materializada. Há em vírus, em fluidos. Quer dizer, são as funções de transformação. Agora no fundo sai tudo da água e do tempo. Tudo da matéria. Você vê, ó, quando fez a Lua é o ponteiro que regula a natureza. Mas a natureza assim, é 7 partes. Não é eletromagnética, é 7 partes. Aí ela foi feita, a Lua foi feita das virtudes da planície da resina.
Depois que ela foi feita, ela ficou muito tempo sem fazer os quartos, só a lua. E os quartos dela são as virtudes da deformação da água e da terra. Já uma coisa deformada. E acumula nela, ela ficou recebendo isso aí. Ela funciona, na realidade, a lua como se fosse uma caixa reguladora de voltagem, né? É um capacitor com a bateria. Ela recebe a carga e depois transmite. Ela recebe a carga, segura um tempo. Depois manda de volta para a terra. É porque também a explicação do senhor, eu não achei isso no livro, mas na verdade é, por exemplo, quando ela manda a carga de volta para a terra, seria o período de fecundação da lua minguante, né? E a lua, sem os quartos. Quando a lua está vazia, não tem luminosidade nenhuma, chama-se lua neutra. Essa lua neutra é lua nova. Quando ela começa a aparecer aquele filetinho, aquela luminosidade, isso é o início do crescente. Então isso é o crescente. Mas o ser humano chama de lua nova. Mas a lua nova, ela é neutra, ela passa 3 dias só, sem nada. E depois dos 3 dias ela começa a aparecer aquele filetinho. Ali o início está crescendo. Aí depois de um certo, ela já está quase na metade, aí chama de quarto crescente. Ela continua na crescente, até encher tudo, para passar para a lua cheia. Depois ela segura uns 6 dias, 7 dias, depende. Isso aí não tem dia certo. Ela acumula ali, porque ela recebeu da terra, as virtudes da deformação. Aí ela manda de volta para a terra. Do que ela está transmitindo de volta para a terra é a lua minguante, é o início da minguante. Nós estamos na minguante. Ela está mandando para a terra. Aí você está recebendo uma energia que vai te favorecer. Se faz uma operação ou alguma coisa, você está recebendo a energia da lua. Só que a energia magnética. A energia magnética só é boa para a matéria, que é magnética. A energia elétrica não é boa para a matéria. Por isso que ela nem transmite. E ela é boa para quê? Aí fica variado. A pessoa fica variada nesses 3 dias da lua. Porque ela está vazia do magneto, mas ela está transmitindo energia elétrica. Aí a pessoa fica meio variada. Os 3 dias. Ainda bem que é só 3 dias. Você fica meio variado. Aí quando você começa a receber energia da lua, você começa a melhorar. A minguante. Só que é energia magnética. Agora, a lua, comparando com o corpo, principalmente o corpo da mulher, por exemplo, é tudo uma mecânica. Da mesma forma que a mecânica acontece com a lua, acontece também no período fértil da mulher, né? Certo? No passado isso era rigorosamente... Sim, antigamente tudo era mais natural. O pessoal queria ver a lua, ia lá para fora, olhar. Hoje não, hoje você vive artificialmente. Você quer ver a lua, que lua que está, você vai no celular. Porque tudo é artificial. Aí você está perdendo esse contato natural. Então o ser humano guiava tudo pela lua. Aí a mulher recebia, uma mulher carrega e descarrega através da menstruação. Aí cada um regula com sua lua. A mulher nascia naquela lua. Aí os pais, a mãe gravavam aquilo ali, qual a lua que ela nasceu. Aí quando ela começava a ter menstruação, aí coincidia Com a lua que com a ela lua que nasceu. ela nasceu. Não com a lua minguante, por exemplo. Aí a pessoa, só que depois ia variando. Ia variando, ia mudando aos poucos. Mas logo chegava de novo a fazer um novo ciclo na lua que ela iniciou. Mas ela tinha, a mulher, já tinha aquilo na cabeça que nasceu na minguante, ela vai começar, a primeira menstruação dela vai vir na minguante. Isso naquela época. É só um entendimento, então. Então se baseava, mais ou menos, era tudo natural as coisas. A carga que estava vindo da lua não tinha influência direta nisso. Tem sim, Tem? a produção, tudo é ligação da lua. A lua é o ponteiro que regula a matéria, as coisas da matéria.
Eu estou lembrando aqui uma vez que o senhor falou no bate-papo, inclusive, que, por exemplo, o cabelo comprido para a mulher funciona como um escudo Sim. de proteção de excesso de carga magnética. É porque a mulher é magnética e elétrica na formação dela. A formação da mulher é magnética e elétrica. Quando vai nascer uma mulher, mas isso já vem determinado pela natureza. Aí vem mais vírus magnético do que elétrico. Aí os vírus magnéticos destroem os vírus elétricos. Aí permanece a formação da mulher. E quando é homem é o contrário, tem mais vírus elétricos. Aí os vírus elétricos destroem os vírus magnéticos. Aí vai nascer um ser masculino. Então, mas já vem determinado pela natureza. Isso no caso de nascimento. Isso Sim, é fundação. para ser o que é aquela homem, mulher, tudo feito pela natureza. Então a natureza controlava. Quem hoje, na vida de hoje, está como homem, em vida passada foi mulher. Então a natureza vinha controlando tudo isso aí, ainda controla. Aí até a ciência ir descobrindo essas coisas é a aplicação da ciência. Mas tudo é feito pela natureza. Nada é por acaso. Tudo tem uma causa que justifica. Voltando só um pouquinho ao assunto, por exemplo, no caso do cabelo comprido da mulher, ele serve de escudo para proteção de, digamos, de tumor, essas coisas assim? É, mal olhado, transmissão de pensamento, isso aí funciona também. Telepatia, né, que chama. Certo. Então, mas isso aí. Então é um escudo da mulher, porque a mulher é magnética e elétrica, então é a defesa dela. Aí a mulher pega, corta o cabelo, deixa bem curtinho, parecendo um homem. Ela vai lapidar. Ela vai ficar mais bonita, mas vai lapidar. Vai ter mais problema. Mas eu não sei o que eu faço, eu rezo, eu faço isso, eu faço aquilo, tá sempre vou me cacetar. Deixa o cabelo crescer, põe no ombro. Vai ficar bonito também. Tem outro que já vai lá no chão. É o termo, né? Antigamente, como ele é mais natural, a mulher tinha que ter o cabelão. O cabelão que nem cortava. Quer dizer, aí os bichos já lapidavam ela. Não corta não. E o cabelo vai crescer. Não corta não. Era uma trabalheira para limpar, para pentear, tinha que subir em cima da cama para poder. Depois enrolava e ficava aquele troção. Os bichos não agarravam neles não, quando ela andava, não ficava. Um transmitia para cortar, você tem que cortar, deixar aqui, a outra. Não, isso aí era aquela lapidação. Hoje não, mulher não quer ver isso não. Mulher quer saber que tá vaidade, bonita. Mas tem esse lado aí que lapida mais. Agora para homem não. Homem é cabelo curto. Homem é o contrário. Homem cabeludo lapida mais. É porque ele pega mais carga, ele não pega carga magnética, né? Pega carga magnética. Tudo vai pro cabelo dele. João, Aí fica igual a mulher. voltando naquele assunto da natureza. Em 2016, 2006, se eu não me engano, você tocou no assunto na questão de que até 2010 a natureza ia nascer muita gente, assim, ia acelerar o nascimento. Como é que está hoje, agora, até que ela de 2010 para cá ia cair, né? Como é que está essa questão? Como que a gente está fazendo para derrubar isso? Então ela já está consciente que agora tem que diminuir a produção. Por causa da fase racional. Aí tudo que é aqueles aparelhos que tem dívida, ela está fazendo nascer. Por isso evita filho, tem que cuidar. Tem filho com defeito aí, você tem que cuidar. Camisinha. Se dá em dúvida, põe duas. E agora só nasce aquele pessoal que tem muita dívida, né? Tem Muito dívida, defeito, tem muita problema. para nascer com dívida. E se nascer, você tem que cuidar. Ué. Se você for produzir um filho, você tem que cuidar. Se você não cuidar, a natureza vai te cobrar. E tem esses caras que vai só fazer um filho aí achando que a natureza não cobra. A natureza cobra. E cobra doído. E o cara nem sabe. Por que que sofre? Não sabe. Então você tem que cuidar do filho. Que você botou no mundo. Então para ter filho tem que ter
responsabilidade, tem que ter consciência, tem que ter convicção, Tem que ter estrutura financeira. Você vê esse pessoal, quanto mais difícil de se viver, mais filho tem. Aí quer que os outros ajudem. Quer que o governo ajude. Aí o governo não ajuda, tá bom, aí faz aquela propaganda que vai ajudar. Aí não ajuda, e a natureza faz ele não ajudar. Não é questão dele, ele até quer, mas dificulta para ele não ajudar. Ah, não ajudou por causa disso, por causa daquilo, porque é para lapidar. A natureza é a dona de tudo. Né? Chegou a hora dela dar, ela dá. Eu não precisa nem correr atrás, ela não dá. Tipo, o senhor falando nesse caso de filho também, o senhor comentou uma vez que ela já criou até uma classe para as pessoas que não cuidaram dos seus filhos pagar, né? Que é o imperativo, né? Tudo. Aí você vê que tudo sofre. Então, Por isso que existe o mendigo, o miserável, o pobre, o rico. É porque essas classes a pessoa não retorna. Então são formas que ela tem de cobrar para a pessoa. Aí tudo serve para lapidar. Aí você olha assim e diz, puxa, que existe assim, né? Ser humano que nasce, nunca fez mal para ninguém, já nasce aí coitadinho, sofrendo. Porque a matéria é complicada, né? Porque você só vê ali aquela coisa visual, aí mexe, do que você está vendo, mexe com o seu sentimento. Aí o sentimento gera uma coisa. Então assim que funciona o ser humano. A vida na matéria não tem outra saída. Se você vê uma coisa legal, você fica alegre. Se você vê uma coisa triste, você fica triste. De acordo com o que você vê. Aqui, ó. Aí vê aquela criança sofrendo pra caramba, tal, você mexe, fica com dó, né? Mas aquela criança em vida passada matou pai, matou mãe, matou, ficou um diabo. Só tá acertando Aí na criança está acertando conta com ela, aí você vai ter pena. Aí você divide. Aí como é que cai naquela que o pai fala do magnético levar pagar o pato, né? Por exemplo, às vezes o cara fez aquele filho ali, pegou aquela lapidação e vai ter que segurar. Complicado. Agora, lógico que você não vai falar isso para quem não se conhece. Ele vai dizer, você está louco com essas coisas, né? Deus faz as coisas perfeitas. Um exemplo é as adoções, pessoal. Já Adota põe filhos Deus sem no conhecer. Um exemplo é as adoções, o pessoal adota os filhos sem conhecer, sem saber quem é, porque não vê, Aí vai lapidar. E quando não aguenta, solta o filho. solta o filho pra lá. Já falando agora do conhecimento racional. O pai sempre cobra da gente a colaboração, a divulgação, as divulgações, colaborações e as pessoas anônimas. Vamos dar um exemplo. Ele está só lendo, nunca divulgou. Vamos falar assim logo pelo braço, nunca foi sair para divulgar, às vezes nem camisa não comprou, nunca saiu para fazer visual. Como é que fica essa questão de quando tudo começar a acontecer? Eles vão ter que esperar um pouco, depois que tudo vai começar a acontecer. Quem está lendo? Quem está só lendo. Mas Tá, não mexe com não nada. divulga, não mexe com nada, não colabora, porque o pai cobra muita colaboração no contexto geral, de todas as formas, de todas as maneiras. Então, deixa que o próprio livro já cobra dele. Um dia, quando cair a ficha, aí ele vai fazer isso aí. Então, antes de tudo acontecer, eles vão começar a colaborar. Vai ter essa chance. O próprio livro já está cobrando isso aí. Está sempre cobrando. Aí às vezes a pessoa está lá, ainda não está lá ainda com essas coisas, para poder colaborar. Tem outros não, já começa a ler, já começa a colaborar, já começa. É totalmente diferente. E tem as transmissões também de cada Tem outros não, que é mais sistemático, que é mais. Precisa ter uma prova. Aí vai levando. E às vezes demora, vir a prova, e às vezes demora. Nem divulga, só lê o que você está falando ali. Aí vem um grupo da cultura divulgando, aí fica, puxa, eu devia estar ali no meio. Aí lapida com isso. Essa lapidação nós não tem vai nada futuramente. Então o que a gente tem que fazer é isso, é Na verdade, é um ler, tratamento, né? estudar, colaborar, né? É um tratamento, né? Chega no momento certo, a pessoa vai fazer todos os deveres. Como cada um é diferente, a natureza já faz assim diferente.
tem energia que você conversa com ela, é totalmente diferente uma da outra, tem a opinião dela. Diferente uma do outro. E todas as duas são energia. Mas energia, não é matéria. Matéria pior ainda. Mais deformado, mais cheio de defeito. João, Energia tem vida eterna, energia, ela tem vida eterna. Então, assim, e a matéria não tem vida eterna, é durabilidade só. Quem falou aí pode falar. João, o racional superior fala que tudo que existe no mundo de matéria é energia materializada ou transformada em matéria. Qual que é a diferença de materializada ou transformada? Mesma coisa. Só simplificou aqui. Mesma coisa. Fala uma coisa, depois fala de trás para diante. Mesma coisa, por exemplo, o Jari falou lá, Anísio de Rondonópolis faz tal pergunta. Aí depois fala, de Rondonópolis, pergunta do Anísio. É a mesma coisa. Só trocou as palavras. Então esse trocado de palavras, o pai fala no vídeo. Faz esse trocado de palavras que dá uma mexida. É igual, por exemplo, o pessoal diz, se você aplicar, se tirar sangue daqui e depois aplicar aqui, vai dar uma reação. Né? Mas se você tirar, você vê que muda. Agora está passando sangue rico em oxigênio. Daqui a pouco está passando sangue rico em gás carbônico. Do mesmo lado, então vai trocando. Então, para dar uma reação, você tem que tirar daqui e aplicar no outro lado. Você tirou daqui, no mesmo instante aplicou aqui, não vai dar reação nenhuma. Porque você tirou daqui e colocou aqui. Então, se você tirou daqui, você tirou sangue rico em oxigênio. Aí você aplica do outro lado, que está misturado, que está sangue rico em gás carbônico. Aí você misturou, aí o seu corpo vai dar uma reação. O corpo reage. Aí vai dar uma reação, ele vai produzir anticorpos para destruir esse corpo estranho que está aí no sangue. Mas quando chega lá, vê que é o mesmo sangue, é o seu sangue. Ele olhou lá, olhou, tá tudo certo. Aí ele já produziu um anticorpo, esse anticorpo fica caçando doença. Mas ele não tem nada, é uma ronda. A ciência que sabe disso, se tirar de um lado e botar para o outro. Não sei. Mas nesse caso aí é uma terapia que eles falam, que eles tiram da veia e colocam nos músculos, que cura doença, não sei o quê, um monte de coisa que eles falam. Você tem que colocar do outro lado. Até meu irmão meu que faz isso aí. Porque de um Fazia, lado né? passa. Tem que tirar desse ou nesse. É. Ou vice-versa. Então, o sangue humano, ele corre na veia, sangue rico em gás carbônico e sangue rico em oxigênio. E esse sangue não se mistura. Porque o coração, o sangue, por exemplo, daqui. Se você contar desse ponto aqui, ele vai lá embaixo, vem pra cá, entra no coração, vai pro pulmão, volta pro coração, até ele chegar novamente aqui. Então ele já trocou. Para chegar no mesmo ponto, ele já trocou. Então ele fez duas trocas. E o ser humano não percebe isso aí. Com uma energia correndo atrás da outra. Mas o coração não mistura. Ele bate os dois. Ele mistura um lado. Então, fica assim. Agora, vendo a mistura, às vezes você pega um coração que a pessoa diz, tem um sopro no seu coração. Aí fica com medo achando, né? Mas não, isso aí é um prêmio que a natureza dá para a pessoa. Você acha que é uma doença e não é. Olha, esse coração tem um sopro. Eles vão escutar, vai ver que tem um sopro. A medicina, né? Médico. Ou aquele. Não sei nem falar esse nome. Aí ele põe lá e fica escutando. Aí ele tá vendo o coração. E tem um sopro aí. Olha, seu coração tá assim, o cara já fica com medo. Rapaz, isso aí é um prêmio que a natureza dá. Como o coração não mistura,
ele tem uma parede e outra. Aí o que a natureza faz? Nasce com um buraquinho. Uma válvula. Aí ela mistura ali. Aí como aqui está correndo sangue rico em gás carbono, aí passa, na hora que ele bomba para cima, aí passa um pouquinho do sangue rico em gás carbono, mistura com sangue rico em oxigênio. Então isso aí, o ser humano vai estar sempre produzindo anticorpos. Aí já fica mais difícil pegar a doença. A medicina já entende o contrário, não. Você tem que operar para tampar esse buraco. Eles fizeram lá no Santa Genoveva, na minha mãe. É? Tem até tipo um guarda-chuvinha, ele tem aqui o sopro, né, o buraco do coração, aí eles enfiam aquela válvula, aí puxa ela para cá para tampar. Coloca uma rebita ali. Exato, mas só que A rebita com a máquina, pronto, aí o sangue não passa. foi isso que eles fizeram. Pois é, mas é um furinho só. É. Se lógico, se fosse um furão, né? A minha mãe também tem esse furinho, só que não fizeram nada ainda não. Então tem que largar demais, tem que deixar. Ela tem esse furinho. Porque já vem de nascença isso aí. Agora É um prêmio. É o prêmio. uma coisa que é incrível, por exemplo, o coração, ele puxa o sangue de baixo para cima ou ele pressiona ele para ir para baixo? Não. Qual o movimento que ele faz? O coração é uma Ele válvula. puxa. Ele é uma válvula. Quando ele empurra o coração para cima, nas duas artérias. Ah. Aqui vai para baixo e aqui vai para cima para o pulmão, para a cabeça, para o pulmão. Aí ele faz assim. Quando ele empurra, tanto empurra sangue rico com oxigênio, como sangue rico em gás carbônico. E quando ele volta, aí ele empurra para baixo. Então fica assim. Agora na veia tem válvula, é assim. Toda a veia é cheia de válvulas assim, são membrana. Quando ele puxa para cima, joga para cima, a veia dilata, essa válvula abre, aí o sangue passa. Quando ele para, essa veia fecha, aí o sangue fica aqui, ele não desce. Aí quando ele puxa de novo, ele vai para outra, e assim ele vai subindo. O sangue vindo daqui e vindo para o coração. É um esquema. É como se fosse um elevador. Isso. Se não fosse essa válvula, dá varize. Aí ela inverte a ponta dela. Fica assim. Aí fica um buraco aberto. Então. Aí quando ele puxa, o sangue vai. Mas quando ele para de puxar, o sangue volta. Aí fica assim. Um tempão para aquele sangue sair da perna, subir para a coxa e vir para o coração. E ir para o pulmão. Para fazer a troca. Aí fica assim, aí a veia fica inchada. Por isso que empreteja a Aí veia. você tem que pôr para cima para a água só desce. O sangue descer para a coxa. E vir para a coxa e vir para o coração. Para a lapidação. O que faz isso aqui? Dobrar e ficar emperrado. É o mau funcionamento do intestino. Por isso que a gente bate bem na alimentação. Tem feijão e arroz, seu intestino funciona. Mas é feijão e arroz mesmo, porque o pessoal fala que come 2 caroços. Você tem que ser mais feijão do que arroz. Aí o seu intestino funciona. O intestino funciona, você não faz nem força. Você vai no banheiro, você não faz nem força. Você chega no banheiro e espera lá e fica fazendo força, dá as válvulas. E uma pressão, porque o ser humano não tem suspiro. Aí, naquela pressão, as válvulas da veia, ela vira. Aí fica assim, mas isso aí é... E seus pais tinham, você também tem, né? Não tem nada a ver, o pai não comia feijão, não dá feijão por cima. Aí fica assim. Se ele comesse feijão e desse pro filho, ninguém tinha. Que na realidade o que ele chama de entupido, ela fez foi abrir a válvula. Fez a válvula. Secou. Então isso aí são Secou. mecanismos que a natureza fez para levar o sangue da perna, vir para a coxa, vir para o coração e vir para o pulmão para trocar gás carbônico com oxigênio. É a troca. Então é um esquema. O ser humano é uma máquina. Se olhando o ser humano funcionando, é uma máquina, tudo certinho. Para isso a boa alimentação, você tem que comer.
Então, se você, o ser humano só precisa de quê? A boa de alimentação, feijão, arroz, isso é sagrado, e as outras coisas. Toma água de hora em hora. Você toma água de hora em hora ou de 2 horas. Porque toda vez que você bebe a água vai para os ossos, aumenta o sangue. O sangue é água. Aí, e fazer movimento, andar, trabalhar, colaborar, divulgar. É isso aí, é bom pra saúde. Essas 3 coisas. Tendo essas 3 coisas, seu corpo produz anticorpos contra a doença. A pessoa tem saúde de saúde. Aí tem saúde. João, e a tireoide? Como é que é o funcionamento da tireoide no nosso corpo? A tireoide é uma feminino ou glândula. masculino? É uma glândula que controla o temperamento da pessoa, as transformações dos alimentos. E a tireoide é uma glândula, quer dizer, é uma válvula, controla. Glândula é válvula, por exemplo, uma torneira. Você controla a saída e a entrada de água. Assim, tireoide. E o mau funcionamento dela desestabiliza O quê? o mau funcionamento desestabiliza o aparelho, por exemplo, estresse. Sim. Porque é tudo uma coisa Pode dar até ligada uma na arritmia outra. cardíaca. Tudo é uma coisa ligada uma na outra. Então tudo tem que funcionar, o órgão do ser humano tem que funcionar. Tudo que tem no ser humano serve para alguma coisa. Então você não tira não. E ferva e funciona. Às vezes você tira uma coisa e já vai fazer falta. Mas ela é hereditária, pode dar hereditária, pode vir de pai para filho, ou se for um tireoide, ou não? Ou vai ver? Tem aquele estudo da ciência que fala que os pais transmitem a doença para os filhos. Mas é assim, a pessoa merecer. Mas a ciência ficou muito tempo, a natureza deixou ela estudando isso, mas não é assim que funciona. Aí formou uma ficção com isso aí, que só serve para lapidar. Ah, o pai teve problema de tireoide, os filhos vai ter também. Não. Cada um tem aquilo que fez por onde merecer. Todos os órgãos têm que funcionar direitinho, basta se ter essas 3 coisas. Mas a alimentação sabia. Então o feijão e arroz, ele faz o intestino funcionar. O intestino é o motor. Ninguém vive sem intestino. Então, o que faz o intestino? Ele transforma os alimentos. Se uma cobra te morder, o veneno da cobra vai jogar veneno direto na corrente sanguínea. Você vai morrer. Porque é um corpo estranho que entrou ali. Agora, passando pela boca não, tem que transformar. Transformando não tem mais veneno. Desde que não tenha nenhum ferimento por dentro. Tem pessoas que estão cheias de ferida por dentro. O que faz as feridas? O hábito de se alimentar. Se você se alimenta, chega na hora do almoço, você põe lá feijão, arroz, tudo que você quer comer. O que dá saúde? Feijão, arroz, mais feijão do que arroz. Feijão, arroz, chuchu, são os complementos. Cenoura, tomate, coentro, cebola, alho, tudo isso aí, esses ingredientes. Então isso aí é rico em alimento e remédio do seu corpo. Aí você come, aquilo dali vai transformar. Seu intestino vai transformar os alimentos em substância que o corpo receba tranquilo, que não é corpo estranho. Aí passa para o sangue. Então você bem alimentado, se beber o veneno, não tiver nenhuma ferida, nada, Não, ele vai transformar vai normal. transformar A pessoa e não vai te matar. só mata o que tem Agora uma o que ferida. fere é você se alimentar, você começa a se alimentar com água, com suco, ou então com refrigerante. Aí você está tirando a saliva. Para que serve a saliva? Para lubrificar os alimentos e não ferir o seu corpo. Aí você dá uma colherada, mastiga, a saliva está misturando com a comida. Aí quando você engole, a comida não vai ferir o esôfago, o estômago, o intestino, ela não vai ferir, porque está misturado com a saliva. A saliva é tipo um catarro, é um lubrificante. Mas não, você dá uma colherada, mastiga, pá, água. A água tirou a saliva. A comida está seca. Aí você tem mais vontade de ingerir mais água.
Você tem que ingerir água, mas sem a comida. De hora em hora ou de 2 em 2 horas, mas sem ser na hora da comida. Você vem de hora em hora. Vamos supor que você almoça meio-dia. Você vem, chega 11 horas você toma água. Aí não toma mais, porque meio-dia você já vai comer. Aí você só vai tomar água 1 hora da tarde. Para não coisar. Aí você faz isso aí tudo certo, você vê que o seu corpo funciona, você tem saúde. Aí você vai ser aonde a natureza te deixou. Se a natureza fez você para viver 90 anos, você vai chegar, às vezes vai até passar de 90 anos. Porque você faz tudo certinho. Isso aí não é caro. Caro é remédio. Então você tem que ser assim, as coisas natural não mistura com artificial. Artificial é só para lapidar. Agora depois você tá todo cortado por dentro, aí você tem que tomar remédio para acelerar isso aí, fechar o ferimento. O intestino da gente, do estômago, desde caiu a saliva no estômago, o estômago fez a massagem, transforma, joga no intestino grosso uma parte, outra parte na corrente sanguínea. Aqueles anéis do intestino grosso, ele funciona quase que sistematicamente no tipo corda de violão praticamente, afinado, mas jogando a massa para desfazer no resto. Certo? Aquilo ali é uma corrente elétrica que vai direto em cima dos anéis do intestino grosso. Aqui dali é o carro de transporte. Quando você engole, o esôfago, você engole a comida. Você já viu encher linguiça? Sim. Você põe a linguiça e você não faz assim? Certo. Aí põe outra, você mesmo sabe fazendo assim. Então esse jeito aqui é o carro. É o que você faz. Quando você engole, o esôfago pega a comida e vai levando lá para o estômago. Quando chega lá no estômago, ele abre e solta a comida, aí ele fica. Mas não fica. A comida fica lá dentro. A comida não pode voltar. Então, se voltar da azia, da queimação, aí ele fica lá dentro. Então é para isso. E assim ele faz em todo o intestino. Conforme sai do estômago, o estômago faz assim, empurra a comida, ele pega, sai do estômago, passa por duodeno. Aí vai para o intestino. O intestino é grande, porque ele andar tudo aquilo ali. Então é um carro de transporte, ele faz assim. Aí quer dizer que por exemplo, no caso, se ele não tiver com líquido no estômago, se ele tiver com líquido no estômago aperto daqui, ele estufa dali, aperto de cá, ele estufa de cá, né? Se ele tiver com pouco líquido, ou com quase nada de líquido, ele vai criar tipo um vácuo de ar entre Não, mas do estômago para cima não tem nada, porque ar já entra. O ar já entra. Quando você respira, o ar entra, vai lá no seu pulmão e volta. Mas também vai no esôfago, mas quando está fechado, ele volta. Aí não passa por Então fica assim. Então, mas mesmo se entrar, não tem nada. Não pode, é o ar do alimento. Porque o alimento tem um ar. É um gás, né? Aí dá gás. Esse gás tem que sair, ou por cima ou por baixo, ele tem que sair. Senão você fica, dói aqui, dói ali. Vai usar a sequência para baixo. Aí tem, cada alimento tem um ar, tem um gás. Cada alimento tem mais, tem menos, assim. Mas deixa que o intestino faz isso, tira, ele funciona. Porque o ser humano não tem suspiro. Não. Aí tudo dá pressão. Esse suspiro é importante. Se o ser humano tivesse pressão, tivesse suspiro, não dava pressão. Aí você não tinha nem vontade de ir no banheiro. Pronto, aí ferrou. Então a pressão é justamente para isso. Depois que transforma os alimentos, vai sobrando sempre um restante. Tem alimento que é duro, que não dirige, mas tem outros que transformam, outros não transformam. Então você tem que comer alimento que transforma. Então, como nós já estamos na sequência aí, por exemplo, no final do intestino grosso, né, por exemplo, tem muitas pessoas que às vezes estão com problema de ressecamento, aí senta no banheiro, aí começa a fazer força na porta do ônibus, aqui dilata as veias, arrebenta as veias, no caso, né, dá sangramento. Sim.
Outra hora o senhor explicou que forma um papo na lateral, certo? Do reto. E toda vez que o cocô vem ali, ele estufa e não sai. Aí a pessoa tem problema sempre nessa área. Aí dá a doença. Hemorroida, essas coisas. Aí E outra. ele massagear E o outra, intestino. tem mais essa. Alimento é bicho. Se ele ficar dias no estômago da pessoa, esse bichinho o alimento vira bicho. Aí esses bichinhos, aí vai andando dentro do intestino da pessoa. E vai beliscando em tudo que é pena que ele encontra. Aí dói. Ele está com fome, né? Aí é o verme. Tem outros que ficam ali com uma solitária, porque vem do alimento. Agora, quando você come, ele já funciona, o intestino funciona, nem junta. Porque se você come uma comida bem balanceada, feijão, um arroz e tudo isso aí, você comeu. Daqui a pouco, daqui 2 horas, não tem mais nada no seu estômago, o seu estômago está vazio. E você se satisfaz. Aí, não dá nem tempo dos bichos transformarem do alimento. E o intestino já transformou os alimentos. Aí vai sempre sobrando um restinho. Agora não é porque você comeu um montão que vai fazer muita necessidade, não. Vai sobrar só um piquinho só e ele vai juntando no reto da pessoa. No reto da pessoa, vai juntando ali. Vai juntando ali. Aí daqui a pouco sai. Ali no reto, por exemplo, ele cria um lodo, né? Ali também gera os Então o reto é o esgoto. Então nada de fazer sexo anal. Aham. Porque isso aí prejudica tanto o homem como a mulher. Prejudica tanto o homem como a mulher. Se a mulher fazer sexo anal sem camisinha, o espermatozoide ele vai subir no reto, e vai subindo, ele vai lá para o coração. Você vê que todo homossexual morre de coração. Aquele homossexual que transa sempre com camisinha, ele está livre de morrer de coração. Porque a camisinha segura, o espermatozoide não deixa, joga fora. Mas o pessoal transa sem camisinha por aí. Então aquele espermatozoide, ele é vida, ele anda, ele vai subir, vai lá para o coração, chega no coração e vai ficar lá dentro, só comendo sangue e tudo, e não quer sair dali. Um dia aquele ditado, batata doce, né? Enterrar fofa, fica lá. Aí vai destruindo o coração da pessoa. Ele não vai gerar, mas vai Pode prestar atenção, todo homossexual morre de coração, porque transa sem camisinha. Se ele transasse com camisinha, a camisinha segura o espermatozoide. E assim funciona para a mulher também. A mulher transa, faz sexo anal sem camisinha e vai lá para cima, mata ela do coração. A mulher já tem uma proteção do coração, que são os hormônios dela. Veja quando isso aí intriga a medicina. Mas se o hormônio feminino protege o coração da mulher, por que ela morreu do coração? Porque transou sem camisinha, fez sexo anal. Então, sexo anal prejudica o homem por quê? O homem tem que estar afogado. Se for um buraco apertado, qualquer movimento que fizer, dá problema no pênis da pessoa, ele é revestido com um tecido esponjoso, tipo uma esponja. Então, se ficar muito apertado, fazer movimento de rotação, cria um anel ali, entope, aí dá problema. É uma coisa desnecessária, né? Sim, mano. É. Porque não foi feito para isso. Não. Agora, trans, vaginal, esse é que é o certo. É. Que não aperta nem nada. Eu desenvolvi um estudante uma vez falando assim, não, Deus reconhece os dois sexos. Porque foi feito 2 sexos, feminino e masculino. Esse terceiro, essa coiseirada que aí, coisa da deformação, né? Isso aí é bicho. É bicharada que fica terminando. Olha, você é mulher. Você
Ele não é homem, é mulher. Nasceu pra ser. Aí já vem transmitindo aquilo para a pessoa vai dando vazão, aí se torna um vício. Seita, né? É, um vício vicia você, pronto. Aí você fica viciado na droga, isso é uma droga. É, o conhecimento ele vai conseguindo, vai levando o ser humano a se libertando dos problemas, né? Tá passando o horário.